Beleza. Beleza, maravilha, bem-vindos, bitcoinheiros. Cara, hoje a gente está com um convidado Obrigado. ilustre, Micarone. Cara, eu já escutei falar muito de você, mas tem muita gente que te conhece das discussões, das conversas que aconteciam no Face, né, lá atrás. Eu não sou dessa época, eu não estava no Face, não participava dos grupos de Bitcoin. Não, até no Bitcoin Talk também, enfim. Mas eu não Sim. acompanhei, eu não estava nessa. Eu estava adormecido aí, eu estava plugado na Matrix ainda nessa época. Então, não acompanhei. Mas sei que você sempre foi muito ativo na comunidade e não só ativo, mas também você, desde o começo, tinha uma visão já clara do que era o Bitcoin, o que a gente chama hoje de bitcoinheiro ou de maximalista, né? Então, uma percepção bem clara dos fundamentos e dos princípios do Bitcoin, e não só isso, mas também visionário em ferramentas, né? Por exemplo, ouvi dizer que muito tempo atrás você já falava bem do OpenDime, né? E da importância de poder transacionar uma UTXO de maneira offline. E muita gente lá atrás ainda não entendia, tem gente que até hoje ainda não entende a importância disso, né? Isso é o pouco que eu sei de você, tá? Então, assim, para a gente contextualizar o papo e poder avançar um pouco mais na conversa, queria que você contasse um pouco aí para a gente poder conhecer um pouquinho aí mais do Micarone, da tua história e até os dias de hoje que você tem feito. Tá ok. Eu costumava ser muito mais ativo antigamente, né? Eu conheci o Bitcoin em 2012, né? Então ali em Conheceu junho, como? mais ou menos, em junho mais ou menos de 2012, eu vi um artigo no Mises Brasil, falando assim, o que será no futuro? É Bitcoin ou ouro, né? Eu li aquilo ali, mas na hora eu pensei assim, puta, Bitcoin, que negócio é esse, né? E fiquei um pouco curioso, mas com aquela sensação, putz, isso aí é golpe, isso aí é alguma coisa estranha, né? Não tá cheirando bem, isso aí tá estranho. Eu tive uma primeira impressão ruim, né, do Bitcoin, né? Acho que como muita gente, né? E foi esse artigo que eu vi no Mises, né, no Bris Brasil. E aí eu esqueci um pouco disso. Aí mais para setembro, acho, mais ou menos, eu eu vi uma outra matéria do Bitcoin no Hacker News, né? É um site que eu costumo consumir muita notícia ali, coisa mais técnica, né? Tem muito artigo técnico, muito artigo de startups, né? E eu vi uma coisa do Bitcoin, eu falei, cara, se é no Hacker News é porque o negócio não, não deve ser tanta baboseira assim, né? Deixa eu dar uma olhada melhor nisso aí. E eu fui direto na fonte, falei, cara, eu quero saber como é que funciona esse negócio aqui, né? E já baixei o paper técnico já. Eu já peguei o paper lá, tinha 6 páginas, eu falei, cara, 6, 7 páginas, não lembro. Eu falei, nossa, aqui é moleza, né? Vou ler em 10 minutos. Realmente, é uma linguagem simples, o paper, ele está numa linguagem técnica, mas, cara, quem fez ciência de computação como eu, né, sou formado em ciência de computação, é moleza, né? São só assuntos fáceis, não tem nada muito complicado, né? É realmente simples. Então, realmente entendi profundamente na primeira leitura que eu fiz, assim, já entendi tudo. Falei, cara, e foi aquele choque, né, para mim, né? Eu li aquilo e falei, cara, eu queria ter inventado isso, sabe? Com aquela sensação. Falei, puta, que merda, eu queria ter inventado isso. É muito genial, é sensacional, porque é um problema que ninguém tinha resolvido até então, e ele não foi resolvido de uma forma muito, digamos assim, bonita, né, elegante, né? O Bitcoin ele foi resolvido na força bruta mesmo. Inclusive ele não resolveu o problema lá do proposto, né, o problema clássico. Ele resolveu a força bruta. É o seguinte, a gente vai resolver. Como eu falo que é como dar martelar um parafuso, né? A sensação que eu tive foi essa quando eu li o paper, né? O proof of work é isso, cara. Tipo, quem for mais forte aqui vence na marra o consenso, entendeu? Então eu achei isso genial. Eu falei, cara,
não foi elegante, porque é impossível, na verdade, resolver isso de forma elegante, eu acho, ainda, né? Ninguém nunca resolveu isso de forma muito elegante, Aí é mas, elegância. cara, mas aí resolveu na força bruta, resolveu de qualquer forma e funciona, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui é genial, isso aqui é o futuro, tenho certeza que isso é o futuro. E quando eu descobri, tava R$ 25 o Bitcoin. A primeira coisa que eu fiz foi comprar aquela moedinha lá do Bitcoin, de 5 Bitcoin. Na época, sei lá, acho que foi foi barato, assim, cento e poucos reais, R$ 200, sei lá. E, Cara, você falou e aí, R$ 25, só desculpa te interromper, Mica. Eu lembro que acho que tem um tweet, né, até ou alguma mensagem que você tá negociando e diz, pô, R$ 25 é um absurdo, um negócio assim, tipo, que você já achava que era caro, né? Porque o pessoal acha, não, R$ 25 o cara, tipo, deve ter comprado tudo. Tipo, não, você ainda acha que tá caro, você ainda acha que, entendeu? Nessa sim, época, não pensa, é como agora, tá barato também, e Eu você só não vejo gráfico sabe, pro passado, né? você sim, acha sim. que, É, em eu sou, hindsight, né, todo mundo é gênio. eu até imaginava que tinha um potencial grande, mas assim, eu imaginava que para chegar no patamar de hoje, eu previa uns 20, 50 anos, entendeu? Então, para mim, chegou num patamar do que está hoje muito mais rápido do que eu previa, do que eu mesmo previa, e eu era super true believer, né? Aquele, né? Believer ao máximo ali. É, early Era. adopter, mas não, eu sou, ainda sou. Mas na época, assim, é que na época, cara, na época parecia, era muito cinza o negócio, era muito nebuloso, ninguém sabia, não tinha a mínima ideia do que era. Então, na época, hoje é fácil ainda o pessoal que está entrando hoje é early adopter, eu acredito que sim, mas hoje é mais fácil, porque tem muita informação, tem muita coisa e muita gente grande envolvida, muita instituição que passa uma confiança maior. Agora, quando você vai num negócio que só tem o pessoal de IRC lá, né, totalmente anônimo, não tem nem avatar, né, hoje em dia, pelo menos, tem alguns avatares ali, né, que se negocia, mas, assim, era um negócio muito estranho, era muito estranho. Então, assim, eu imaginava que podia tinha um potencial grande, mas na época, assim, eu não tinha muito dinheiro guardado também, né? Ser bem sincero, eu não tinha. Eu costumava gastar quase tudo que eu recebia. E eu também não tive coragem, assim, de vender tudo que eu tinha, né? Eu tinha um carro, eu tinha um apartamento, mas eu recomendava para os outros, né? Eu falava, olha, pessoal, é o seguinte, eu vi um negócio aqui que é muito bom, eu recomendei para toda a minha família, todos meus amigos, eu virei um evangelista, né? Eu não tive coragem de vender o pouco que eu tinha, porque eu tinha pouca coisa, né, de fato, né? Então, assim, eu realmente não consegui enriquecer da forma como eu poderia, né? Eu poderia realmente ter aproveitado muito melhor a época, né? Mas o fato é que eu comprei um pouquinho ali para brincar mesmo, teste que nem a gente faz, né? Tipo, o pessoal tá conhecendo, vou comprar um pouquinho aqui. Para você ter uma ideia, eu comprei um kit de sabonete que eu dei para minha irmã por 3 bitcoins. Isso eu vi num registro um dia desses aí que eu tava verificando. Então, assim, eu fiz umas besteiras gigantes. Eu comprei um notebook que eu nem uso mais por 1 Bitcoin. Enfim, com muitas essas coisas que a gente faz, né? Na época eu não tinha muita ideia. Mas, assim, eu comprei um pouquinho ali na época, né? Era, E deixa aí... eu, antes de você continuar, Mica, curiosidades, Claro. assim, é interessante, você me fala, ou pelo menos eu escuto você falar com certa naturalidade que você leu ali o white paper e de primeira você entendeu tudo. Uhum. Me corrija se eu estiver errado, mas eu não acho que isso é algo comum. Eu acho que a grande maioria lê e não entende de primeira. Então aí Uhum. eu queria entender um pouco mais assim, você já acompanhava as tentativas de criação do Bitcoin anteriores, do Nick Szabo, do Weidai, enfim, você acompanhava, esse tema era algo que estava na sua cabeça, e qual foi a tua jornada aí de pegar informação? Porque como você disse na época, não tinha abundância de informação que tem hoje, né? Então, qual foi o teu caminho aí, a tua jornada? Ou foi só white paper? Não sei. Eu não conhecia eu tinha ouvido falar, na verdade, já do movimento cypherpunk, né? Eu tinha ouvido falar também de um... Eu até esqueci o nome do... Teve alguém que fez
alguma moeda privada, né? Eu sempre me interessei por isso, porque eu O Liberty Dollar, ANCAP, né? Liberty Dollar. Então, assim, eu fiquei sabendo disso, mas nada muito a fundo, né? Eu imaginava na minha cabeça que algo assim seria possível, tá? É por isso até que eu tive esse choque de falar, putz, eu que queria ter feito isso, porque é uma coisa que eu imaginava pelas nossas, pela minha crença, que eu acredito de ideais, né, do libertarianismo. Eu sou libertário desde 2004, né? Uma época que tinham pouquíssimos libertários no Brasil, não se falava disso, ninguém sabia o que era, né? Comecei ali com os quiocas, né? Eram meia dúzia, realmente meia dúzia no Brasil inteiro. Eu fui um dos fundadores do Liber, do Partido Liber, né? Então, nessa época, assim, eu imaginava que que seria interessante ter uma ferramenta desse tipo, né? Mas eu nunca imaginava ser possível, né? Eu nunca imaginava que algo digital pudesse ser escasso, né? Então, na minha cabeça, isso não seria possível. Começa aí. Então é algo que eu nunca fui muito atrás, porque eu achava que não era possível. Eu achava que a solução seria de forma privada mesmo. É um servidor central, como tentaram e deu problema, né? O cara foi até preso, né? Uma coisa assim. Esse do Liberty Dollar, se não me engano, ele foi preso. Então eu não imaginava que era possível fazer um negócio desse descentralizado. É por isso que eu fiquei tão impressionado. De fato, eu não conhecia. Quando eu li o paper, os conceitos que tem no paper, eles são conceitos de ciência da computação básicos, assim, não tem nada muito avançado. Uma lista ligada ali, com hashes, são conceitos que você aprende na faculdade. Não tem nada muito avançado. Assim, a genialidade foi ter juntado tudo, né? Então eu falo que o cara não inventou nada, ele só pegou tudo que já existia e realmente juntou numa coisa só, né? E fez um negócio genial. Então, assim, minha principal fonte no começo foi o próprio paper, né? Eu já fiquei impressionado de já saber que aquilo ali era para mim, quando eu tive a sensação, quando eu vi o paper, de que eu estava vendo o nascimento da internet, assim, como eu vi o nascimento da internet, tá? Eu acompanhei lá, para você ter uma ideia, a primeira vez que eu tive acesso à internet, eu fui na Unicamp com meu tio, ele estudava na Unicamp, e ele falou assim, cara, tem um negócio que chama e-mail e tal. E era um negócio assim, você abria o computador, era modo texto, não tinha nada. A gente mandou um e-mail pro Fantástico, um Fantástico mandava assim, manda um e-mail para não sei o quê. A gente mandou um e-mail pro Fantástico e eu fiquei super empolgado com aquilo, né? Nossa, que legal. Então aquilo foi minha primeira sensação com a internet, né? Quando eu mandei o primeiro e-mail, tudo modo texto. Né? Então eu tive essa mesma sensação quando eu vi o Bitcoin. Né? Quando eu vi o paper ali, eu falei, cara, tá surgindo aqui, eu tô vendo na minha frente um negócio que ninguém tá vendo, não é possível, né? E eu comecei a falar para todo mundo, meus amigos que trabalhavam comigo, né, tal, que eram da área, e ninguém tava nem aí, eu não conseguia entender aquilo. Eu falava, cara, olha isso aqui, cara, que genial. E aí o pessoal não dava muita bola, né? E eu falava, pô, não é possível, cara, eu tô louco. Não é possível, eu tô louco. Aí eu fiz até teve o primeiro halving, né? Aí, assim, minha fonte de informação na época realmente não tinha muita coisa. Foi mesmo o paper, foi mesmo o IRC, né? Tinha o IRC bastante, eu comecei a participar bastante do IRC, dos fóruns Bitcoin Talk, né? Comecei a ler bastante. Mas era tudo nebuloso. Mas assim, eu tinha uma boa base. Quando você diz nebuloso, desculpa, só para ficar claro, o que você quer dizer nebuloso? Nebuloso porque ninguém. No começo, todo mundo falava que era para Deep Web, né? Que era só para comprar coisas naquele site Silk Road, né? Então, nebuloso no sentido assim, você não conseguia comprar fácil, não conseguia ter acesso fácil. A primeira compra foi super complicada, né? Foi usando o OTC Watch. O pessoal fazia contrato com GPG, entendeu? Que é uma prática que era boa na época, e hoje o pessoal, infelizmente, não deu continuidade. Isso o que você está falando é o Web of Trust, né? É o Watch, sim. Web of Trust no IRC. O IRC era um meio de comunicação. Física analógica. Sim. Oi? O conceito de Web of Trust, ele surgiu desde do GPG ali, né? Que é quando você assina uma chave, você assina outra, você cria uma rede de confiança, né? Criaram um conceito semelhante para o Bitcoin, que é o OTC, o Watch Bitcoin. Se você pesquisar aí, é um banco de dados privado,
tá centralizado, que fizeram um sistema de confiança, que um vai dando voto para o outro. Então, você negativa um, positiva o outro. Então, assim, não existe... Não era assim, eu estou bem positivado. Não existia isso. O que existe é um grafo, né? Então, você fala assim, eu em relação a fulano, qual que é a minha relação? Aí ele, eu confio em fulano, que não confio em ciclano, e ele te dava uma pontuação, né, de confiança. Então, mesmo que alguém tivesse, tipo, sei lá, 300, 500 pontos, se eu confiasse em alguém, que alguém negativou o cara, uma pontuação minha em relação a ele era negativa. Então, é muito bem feito mesmo esse sistema, né? E era assim que a gente conseguia negociar, porque era, de fato, de pessoa para pessoa. Hoje, o que acontece com os peer-to-peers, que eles falam, a gente é peer-to-peer, né? A gente não é peer-to-peer, na verdade, ele é um intermediador como um exchange, né? Um peer-to-peer hoje em dia, ele não é o peer-to-peer no sentido... Naquela época era o seguinte, eu estava querendo vender porque eu precisava do dinheiro, precisava gastar. E o cara que estava querendo comprar, ele estava querendo comprar naquela hora. Então, era realmente pessoa para pessoa. Hoje, coincidência de quereres. Coincidência exatamente. De quereres total. Então, assim, pessoa para pessoa, realmente, você tem que ter uma rede de confiança. Porque hoje em dia o peer-to-peer, ele já tem uma confiança ali, que todo mundo fala, esse cara é confiável, né? Por quê? Porque todo mundo faz através dele, vira um hub, né? Como se fosse uma exchange, uma mini exchange, né? Um peer-to-peer. Mas não é realmente peer-to-peer, se for pensar, ele é um intermediário, né? Ele não está querendo comprar ou vender naquela hora, ele está encontrando dois lados, né? E ganhando uma partezinha arbitrando ali no meio. E naquela época não, era peer-to-peer mesmo, não existia nada desses peer-to-peer modernos, nem exchange, né? Tinha MT-GONX na época, mas era muito difícil enviar dinheiro, enfim, era super complicado. A gente fazia pelo PayPal mesmo. Pelo PayPal dá para reverter em 60 dias, entendeu? Você comprou pelo PayPal. Eu comprei pelo PayPal meus primeiros Bitcoin. Então, imagina, você tem 60 dias para reverter. Tem que ser muito confiável, né? Essa rede tem que funcionar muito bem, né, de confiança. Né? Então é isso. Minha fonte de informação era essa, IRC, lista de discussão, né, que eu participei bastante na época. E eu fiquei sabendo do halving, né, nessa época, em 2012, e eu fiz o primeiro encontro do Bitcoin do Brasil. Tem todos os registros no Bitcoin Talk, que vocês quiserem eu te passo para vocês. Tem a fotinha nossa lá. Eu fiz o primeiro encontro nacional, foi em Campinas, no Giovanetti. E eu mantive a tradição, todo halving tem um encontro, todo halving eu faço um encontro no Giovanetti, em Campinas, né? Todo halving teve encontro. Tudo bem que o último, por causa da pandemia, foi um fiasco, teve umas 5 pessoas. Mas, pode falar. Inclusive, eu te agradeço por ter me convidado para esse encontro que eu não pude ir, mas eu te agradeço por ter me enviado aquela carteirinha. Não lembro se foi 2013 ou 2014, 2015, que você mandou uma carteirinha que você mesmo imprimiu em 3D, né? Bem inovador o conceito para... Sim. A Alltime, ela começou... Era da Alltime já, né? Sim, eu fiz uma carteirinha de acrílico, né, que eu imprimi um QR Code com BIP 32, 32? BIP 32, né? BIP 32, que ele é criptografado, né? Então, você tem uma senha aí, você me passou uma chave já criptografada, então eu não tenho acesso, né? E eu só imprimi na carteirinha e eu distribuí. Tem uma carteirinha especial, né, comemorativa, todo halving eu faço, a não ser no primeiro que eu não fiz, acho que a partir do segundo já tem essa carteira comemorativa, inclusive é raríssima, se você tiver... Deve valer um dinheiro. Colecionador. Quantas pessoas foram nesse primeiro encontro e como que foi esse encontro? Quantas pessoas, qual era o perfil? Imagino que eram pessoas que estavam aí, que você conhecia, e como foi esse encontro? O primeiro encontro foi umas 5, 6 pessoas, mais ou menos. Eram libertários, né, na verdade. Então, era um pessoal que eu conhecia envolvidos com o Partido Liber, né, que eu fui um dos fundadores do partido. Então, eram os fundadores também. Fundadores, assim, porque no começo precisava de umas X assinaturas ali para poder, né, ter... Então, é por isso que é o fundador. Né? Não que eu estava tão envolvido assim. Mas era o pessoal que gostava dos libertários. E eu já levei aquela moedinha da Casaça de 5 bitcoins. Na foto eu estou segurando a moedinha.
E foi Tem ela uma ainda? coisa. Não. Não tenho mais, eu tive que vender. Eu vendi há muito tempo atrás. Cara, eu fiz muita cagada com Bitcoin na questão de vender, né? Mas Quer contar Todo um mundo pouco fez. para quem estiver escutando aprender? Porque imagino que os erros parecem que, naquela época eu cometi, ninguém nunca vai fazer isso hoje, mas quem está entrando no começo sempre acaba reciclando, né, os erros, seja por, enfim. o que aconteceu é o seguinte, eu comprei um pouquinho ali no começo, quando de repente valorizou, sei lá, de R$ 20 para R$ 200, 300, não lembro quanto. Mas chegou uma valorização que eu achei que eu estava rico, né? Eu falei, nossa, eu fiquei rico. Foi aí que eu saí do trabalho, né? Que eu tive um certo capital a ponto de eu falar assim, cara, eu consigo durar 1 ou 2 anos aqui me mantendo, né? E foi quando eu resolvi abrir o all-time, né? Então, assim, na verdade, eu não considero que foi um erro, né? Porque foi uma coisa que era um sonho meu, ter uma empresa minha, ter um negócio meu, um negócio que eu entrei no Bitcoin, não, assim, vou ficar rico, não foi isso que eu pensei. Eu pensei assim, eu vou querer divulgar esse negócio que é genial, entendeu? Pô, isso aqui é uma ferramenta para combater um negócio que eu considero muito maléfico, que é esse estado forte que a gente vive hoje, enfim. Eu fui um pouco idealista ali no começo, não consegui ter essa visão muito de vou investir, vou fazer um empréstimo, vou vender meu carro, vou vender meu pagamento. Não tive essa visão. Eu tive a visão de falar para todos os meus amigos, para todos os meus familiares. No Facebook, falei muito, né? Promover esses encontros. Eu virei um evangelizador, assim, né? Assim, eu tenho a impressão que fui eu que falei para o Daniel Fraga, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que foi eu que comentei com ele a primeira vez. O Daniel, o Fernando Urich, eu tenho certeza que foi uma das pessoas que eu tentei convencer no início a usar. Falei, cara, isso aqui é bom, é genial, tal. Então, você tem muitos libertários. No começo, eu achava que, quando eu comecei a divulgar, lá no começo, eu achava que os libertários iam abraçar a ideia de uma vez, assim, sabe? Todos os libertários vão comprar, vai ficar todo mundo rico. Eu sabia que tinha um potencial. Mas não foi isso que aconteceu, né? No fim, ninguém acreditou em mim, assim, parecia que eu falava sozinho, fiquei muito tempo, mais de um ano falando sozinho. Eu tive essa impressão que eu falava sozinho. A E aí, pedra colorida brilhava mais forte ainda para o libertário. Ele ainda tinha a esperança do ouro. Enfim. Esse era o único motivo, e se não era, o que você acha que, quais eram os principais motivos para, enfim, dificultar que esses libertários enxergassem o potencial do Bitcoin? E ainda até hoje, né, tem gente que tem dificuldade em entender. eu criei o All-Time, para você ter uma ideia, pensando nisso, né? Foi uma das coisas, foi assim, cara, eu quero criar infra para isso. Não tinha, na época tinha o mercado do Bitcoin, o mercado do Bitcoin saiu do ar, quando eu comecei a desenvolver o All-Time, né, com meu sócio, não tinha nada. Então eu estava querendo ocupar esse espaço. Eu queria criar infra aí, eu queria criar uma estrutura para os libertários poderem usar. E ninguém nunca me deu bola, cara. Eu achava assim que por um libertário tá criando uma exchange, todos os libertários vão usar o all-time, né? Todo mundo vai me apoiar. E realmente não foi nada disso que aconteceu. Eu não sei bem porquê. Eu acho que não sei, é difícil de. O pessoal não acreditava muito, né? Não via isso como potencial, achava que era. O Bitcoin ficou muito tempo parecendo que era golpe, né? Ainda até hoje, né? Todo mundo acha que é meio. Porque muita pirâmide ficou envolvida com o Bitcoin e tal. É uma coisa assim, complicada, né? Para quem não tem. É difícil de entrar na cabeça, assim, né? Para quem tá. Ainda mais naquela época que não tinha informação, né? Então, eu acho que o pessoal não deu muita bola mesmo. E aconteceu que depois, acabou que teve um ou dois libertários que ficaram ricos com altcoins. E isso, sim, explodiu no meio libertário, né? Não sei se foi a Nano ou talvez algumas outras antes, depois a Nano tenho certeza que sim. Mas alguém ficou muito rico e aí todo mundo fala, então isso aqui é o futuro, o Bitcoin não é nada. E eu falo, pô, pessoal, não é possível, cara, vocês estão malucos. Tipo, Mas foi pelo dinheiro, não pelos princípios, né? Isso aqui é triste. entendeu? Os O pessoal vai libertários. pelo dinheiro, ninguém Lembra tá quem nem que aí foi? com o ideal, né? Dos libertários. Cara, eu não tenho certeza, viu?
Mas na época eu lembro que eu fiquei tentando descobrir quem que foi que ficou divulgando a Nano, né? Falei, pô, não é possível, cara, que eu não consegui, e o cara conseguiu essa explosão. Todo libertário só fala da Nano, e ninguém quer saber do Bitcoin. Não, o Bitcoin é ultrapassado, parece uma carroça. E eu falei, não é assim que funciona, cara, isso aqui é dinheiro, não estamos falando não é só software, né? O Bitcoin, eu falo que ele é dinheiro antes do software. Mas o pessoal fala, pô, mas não é software antes? Eu falo, não, cara, é dinheiro. A ideia, né, de ter um dinheiro descentralizado e tal, vem muito antes da solução. A solução do software é só uma solução que alguém descobriu e foi lá e implementou, entendeu? Poderia ter sido implementado de outras maneiras também, né, de diversas formas. Mas a inovação está ali. Então, o grande salto ali foi entre o ouro ali que eu falo, né, que tinha o ouro, a gente tinha a internet, as tecnologias, e a gente deu um salto para o Bitcoin. Isso foi um abismo, entendeu? Tudo que vem depois não foi nada. Muito, o salto tecnológico é muito pequeno para justificar uma mudança. Assim, agora vamos mudar tudo que a gente já tem aqui do Bitcoin, tudo que a gente já criou para ir para uma outra tecnologia. Não justifica isso, entendeu? O salto nunca foi tão grande assim. Sempre foi muito pequenininho. Se teve, né? Bom em algumas coisas e ruins em outras, né? Então o pessoal fala, não, porque essa altcoin aqui é o futuro. Por que o pessoal fala isso, né? Eu vejo, eu entendo isso. Porque eles perderam o bonde, né? Tipo assim, eles queriam ter tido essa noção do que é o Bitcoin quando eu tive ele atrás, em 2012. Então, quando eles viram, pô, agora é tarde demais, né? Já perdemos ali aquele boom. Que realmente, naquela época que eu conheci, ele tinha um potencial de 10 mil vezes, entendeu? Um negócio grotesco. É muito diferente de você descobrir agora, eu acho que tem potencial de 10 vezes, 10, 20 vezes nas próximas décadas aí. Mas é algo que é diferente de ter um potencial de 10 mil vezes, entendeu? De 15 mil vezes. Então, o pessoal olhava para trás e falava, porra, quem começou com o Bitcoin lá atrás teve 10 mil vezes de ganho, cara, tem que descobrir outra coisa que é melhor que o Bitcoin, entendeu? É isso que o pessoal pensa. Não, o Bitcoin já era, é passado. Quem ganhou, ganhou. Agora tem que descobrir o nosso aqui. É exatamente isso, entendeu? Então, essas altcoins, na verdade, eu falo que é falsificação, né? Porque eles pegaram a ideia do Bitcoin. O Bitcoin, o que ele fez? Ele é a ideia de escassez digital, né? Quando você cria uma altcoin, tudo bem, se você só criar ela, você não está atrapalhando em nada. Só que a partir do momento que você começa a promover ela, você, principalmente quem é alguém influente, que tem seguidores, que tem contatos, né, bons contatos, as pessoas começam a falar assim, isso aqui é bom, essa altcoin é bom, essa altcoin é bom. Você começa, é claro, é concorrente um do outro, não adianta ser hipócrita e falar assim, não é concorrente, um tem nada a ver com o outro, não vamos concorrer. Não é. O Bitcoin é concorrente do ouro, o ouro é concorrente do... são todas ideias parecidas, né? Muito semelhante. Eu falo que é classe de ativo muito semelhante. Né? Então, é uma classe de ativo nova. A criptomoeda é uma classe de ativo. Como os metais são outra classe de ativo. Né? Ouro, prata, enfim. Então, é uma classe de ativo. O que acontece? Elas são concorrentes entre si. Então, se você cria uma altcoin que você não tem custo nenhum e começa a promover ela, você está deslocando a riqueza, uma parte da riqueza alocada no Bitcoin, para outro lugar. O que você está fazendo? Você está aumentando a oferta. Então, o que você está fazendo? Você está imprimindo dinheiro. Inflação. Então, assim, mas não está causando inflação porque é uma altcoin. Tudo bem, se ninguém ligasse, beleza, cara, eu posso criar 1 milhão de altcoins agora, instantaneamente. O problema é as pessoas ligarem para isso, tipo, as pessoas começam a dar atenção para isso, alguém começa a investir, vamos investir nesse tal de Ethereum, vamos investir nesse tal de Litecoin. Você começa a fragmentar o mercado, na minha opinião, né, que eu acredito que o Bitcoin já é descentralizado em si. Né? O pessoal fala assim, não, mas é legal ter um monte de altcoin porque começa a descentralizar. Né? Não é bem assim, na verdade o Bitcoin já é descentralizado. Quanto mais poder você colocar nessa rede descentralizada, mais ele vai ser descentralizado. Se você pegar essa descentralização do Bitcoin e começar a fragmentar ela em vários pedacinhos, você está criando várias redes mais fracas. Vários hubs de centralização. Exatamente, você está criando uma rede mais fraca, você só está dividindo, enfraquecendo, né, a rede principal. Então o Bitcoin já é descentralizado. Por outro lado, você está gerando escassez, né? O quê?
Por outro lado, você pode estar gerando escassez, porque se essas altcoins ficarem presas em si próprias, acaba que os bitcoins não voltam mais. Sim. Então Como assim? Não acaba entendi. beneficiando o Bitcoin de certa forma, indireto. Eu acho que, não sei se tem um benefício, porque a pessoa acaba alocando a riqueza dela, né, numa coisa que Não estou vai ficar falando em para concorrência. a pessoa não necessariamente é bom. Para o Bitcoin é bom, porque aumentam as chances da pessoa perder os Bitcoins, ou seja, deflaciona o BTC, que é bom para ele. Você tem muito longo prazo, né? Você está Ah, tá sim, falando, sim, se, sim, tá sim. falando se a No altcoin sentido de que for, tudo é bom for para pro o Bitcoin, buraco. até essas coisas que afetam só o long tail. O que acontece em longo prazo, as altcoins tendem, na minha opinião, eu acho que um mercado saudável é aquele que, você pode ver, qualquer mercado, qualquer classe de ativo, ela tende a centralizar numa coisa só, né? Então, o fiat money tende a centralizar no dólar, né? Sei lá, 90% da riqueza está no dólar. O ouro, se você pode fazer o gráfico do ouro, prata, não sei o que, ouro no mais de 90%, e todos os outros metais é todo o resto. Então, assim, é uma tendência natural desse tipo Pareto, né? de mercado. E no caso do Bitcoin, ainda está, eu falo que a gente não está num sistema saudável ainda, porque ele não está ainda totalmente predominante como deveria estar. Em longo prazo vai ficar. Eu acredito que o mercado vai se adaptar. Mas enquanto ele está ainda ali no 60%, 70%, ele está ameaçado. Eu acho que ele está ameaçado. Por que está ameaçado? Porque é o seguinte, se uma altcoin, vamos supor, todo mundo esquece o Bitcoin, porque o mercado é racional, né? Ele age da forma como quer, não tem racionalidade. Então pode ser que realmente todo mundo, por exemplo, comece a investir no Ethereum, né, deixa o Bitcoin de lado, por exemplo, e o Ethereum começa a ficar super importante, super relevante no mercado, e o Bitcoin começa a ficar irrelevante. Isso pode acontecer. Só que eu acho que se isso acontecer, vai ser ruim para todo mundo, inclusive para o próprio Ethereum, para a própria moeda que ultrapassou o Bitcoin. Por quê? Porque é o seguinte, qual que é a sua confiança de investir numa classe de ativo que você sabe que daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, vai ser ultrapassado por um outro, entendeu? Qual que é a sua segurança ali? Então, assim, eu falo que o dinheiro tem uma característica que muita gente não leva em conta, que é a tradição, né? Então, o Bitcoin surgiu antes. Aí o pessoal fala assim, pô, mas é muito recente, né? Tipo, um ano de diferença, não faz diferença. Cara, mas na era que a gente está Mas vivendo, que é faz. tudo muito rápido, 2 anos, 3 anos que o Bitcoin ficou ali sozinho, fez toda a diferença. É um negócio muito rápido. Então, a tradução do Bitcoin, ele tem uma tradição, por mais que seja poucos anos, ainda dá tempo de uma altcoin ultrapassar. Cara, mas para a velocidade que as coisas andam, do jeito que a tecnologia avança, o Bitcoin tem mais tradição. E é isso, cara, o É, dinheiro é tradição. e tradição, inclusive, E por favor, não, que se fala aí da origem imaculada, né? Ou seja, é o primeiro, Concepção Imaculada. veio concepção imaculada, veio realmente era um experimento, né? Quando começou, Satoshi, o cara que começou a moeda teve que investir prova de trabalho, teve que colocar máquinas lá rodando para receber a recompensa. Até hoje não gastou, o que significa que, né? Ou seja, nem a recompensa não foi nem para benefício próprio, digamos, ou seja, tem aí uma parte ética, acho que talvez que é um tipo, é impossível de reproduzir, sabe? Se qualquer outro projeto que surja agora, a gente não dá para confiar que não é uma, sei lá, como é que chama? Então, um teatro, né? Um teatro de algo, tentando criar uma nova tradição, né? E mesmo o Ethereum, por exemplo, que é o exemplo que o Mika colocou, a segunda maior moeda tal, é, pré-mining, os fundadores gastam os fundos, business usam plan. para marketing, tem plano Um de histórico marketing, plano ruim, de né, negócio, de forks. histórico de Uhum. fork, ou seja, na competição monetária, onde a gente precisa solidez, tradição, Uhum. né? Não tem para o Bitcoin. Então, eu até acho que um pouco discordo de você, Mica, que eu acho que acho que todo mundo aqui, né, da gente, tipo, o Bitcoin está separado, não, criptomoeda é uma coisa, Bitcoin é Bitcoin, sabe? Não tem nem, não tá nem em competição, digamos.
Simplesmente as pessoas, talvez muitas pessoas no mercado ainda não perceberam isso, mas não é o mesmo mercado. Ou seja, tem um mercado de criptomoedas, ele vai seguir existindo, é um mercado que tende a zero, né, ou a infinito, ou seja, começou, eu lembro, acho que há 2 anos tinha 10 mil moedas, hoje já tem 17 mil, a tendência é exponencialmente crescer o número de moedas, então a diluição é infinita, né, a atenção, o ruído é infinito, e no Bitcoin é o Bitcoin, né, o Bitcoin é essa fera aí única, indomável, é essa besta que vai seguir aí na internet, né, nativa aí da internet, e totalmente separada, acho que dos criptoativos. Essa narrativa de criptoativos, até às vezes eu entendo ela como uma narrativa. A narrativa em si é ruim, sabe, pro Bitcoin, da gente se comparar ou entrar, né, estamos numa, como é que chama? Nessa competição, né? Acho que não tem. Não tem, ou seja, tem competição entre as criptomoedas para talvez né, intranets da vida, redes menores, empresas, sei lá, mas startups, né, enfim, que queiram se diluir aí em vez de ter ações, ter tokens, beleza, mas não dinheiro, sabe? Eu acho que para dinheiro, rede de dinheiro, é o Bitcoin. Mas eu falo que é concorrente, porque assim, eu acredito muito mesmo que se as pessoas não tivessem essa ânsia de, pô, eu tenho que surfar uma nova onda, né? Vamos focar no Bitcoin. Se realmente fosse, se as pessoas seguissem essa raiz mais ideológica, eu acredito que o Bitcoin teria potencial para estar o dobro do preço, porque se ele tivesse, claro, o dobro do mercado, né? Hoje ele está 60%, 70%, não sei, mas se ele tivesse quase 90%, é óbvio que o preço estaria muito maior, né? E não só isso, tá? Eu digo que o mais importante não é só nem o preço estaria o dobro, tá? Mas não é nem isso. O mais importante são os talentos, tá? Eu vejo talentos desperdiçados, pessoas investindo em o tempo, né, e energia em projetos que não fazem sentido. Pessoas que eu mas será que considero... essas pessoas têm talento suficiente para entender como as coisas funcionam? Você não acha que seria um processo seletivo isso? De certa forma pode ser, mas acaba sendo, né? eu vejo pessoas muito inteligentes que eu considero geniais investindo na coisa errada. Por que elas fazem isso? Porque elas acham que vão enriquecer com isso. Claro, todo mundo tem esse sonho de poder ter dinheiro, ficar tranquilo na vida, né? Ficar com a vida pronta, ganha. Então eu vejo que tem algumas coisas ultrapassam, né, outras, né, prioridades na nossa vida. Então eu vejo pessoas geniais focando na coisa errada. Coisa errada, eu digo assim, tudo tem um objetivo, né? Qual que é o objetivo? Eu vejo o Bitcoin como objetivo, aquela coisa ideológica, né? Desde o começo ali, que ele tem o objetivo de enfraquecer o Estado, né? Não tem como fugir disso. Esse foi o manifesto feito lá no início. Então é isso que segura a base ali, o preço dele, o preço mínimo dele. O rótulo. A ala ideológica do Bitcoin, digamos assim. Eu, por exemplo, não venderia por nada, porque meu objetivo não quero ficar rico da noite para o dia. Não, eu pensei no Bitcoin como uma ferramenta para enfraquecer o Estado, que é muito forte na nossa vida, que comete muita atrocidade, muita coisa errada, né? Muita violência. Especialmente separar o dinheiro do Estado, finalmente, né? Tipo, sim, uma independência. É isso que eu vejo o Bitcoin. Então, assim, muita gente que nem eu pode cair 10 mil vezes, não tem problema. A gente vai querer ajudar esse projeto, entendeu? E quando você compra, você está investindo no projeto, você está ajudando o projeto. Né? Tudo tem um fundo por trás. Eu acho que eu vejo muito talento sendo desperdiçado nesse sentido, né? Muita gente genial, realmente, que nem o próprio Vitalik, um cara genial, e ele mesmo fala que ele só fez o Ethereum com token novo, ele falou isso já em entrevista, para arrecadar dinheiro, porque ele precisava de dinheiro para investir no próprio projeto, né? E criar a máquina, ele queria criar uma máquina de computador descentralizado, né? Um negócio assim. Uma Turing VM, complete. né? Exatamente, uma VM em cima
dessa rede centralizada, mas ele sabia que dava para fazer em cima do Bitcoin, tanto é que logo clonaram o Ethereum com o RSK, né, baseado no Bitcoin. É um clone do Ethereum, exatamente. Tudo que roda no Ethereum roda na rede Rootstock. Então ele sabia desde o início, ele falou nessa entrevista, que ele podia ter feito tudo baseado no Bitcoin, mas se ele tivesse feito isso, você acha que ele ia ter ganhado tanto dinheiro quanto ele ganhou? Né? E assim, não só ele, né, o projeto em si, para ele desenvolver, ele precisava contratar gente, ele precisava ter um time, né, que talvez se ele fizesse baseado no Bitcoin, talvez ele conseguisse, mas uma escala 10 vezes menor. Entendeu? Então talvez o Ethereum só ficou viável por conta dessa alavancagem que ele fez. Né? Então, você vê que no Bitcoin, muitas coisas que estão aparecendo agora de inovação de smart contracts, que eu vejo que é outro futuro, eu vejo uma coisa muito promissora aí para frente, estão surgindo agora. Esse, para mim, era o passo natural, né? As coisas amadurecendo aos poucos, devagar, com tempo, com muito amadurecimento. E o Ethereum, não, o cara, eles fizeram um negócio meio atropelado, assim, vamos fazer de qualquer jeito, porque os caras, aí nego investindo, pressão para lançar logo. Então, stakeholder. Então, assim, foi uma coisa que foi um caminho que ele encontrou, né, para ganhar dinheiro, alavancar isso, para executar isso. Não dá para julgar assim, você fala, pô, o cara. Os incentivos já estavam distorcidos nesse momento, né? Sim, eu só fico chateado porque imagina um cara desse desenvolvendo para o Bitcoin, né? O Taproot podia sair antes, outras soluções smart contracts muito mais eficientes podiam sair antes, muitas coisas estão surgindo agora, muito interessantes, podiam ter surgido muito antes. Então eu vejo os desenvolvedores do Bitcoin como uma fraqueza do Bitcoin. Pouca gente envolvida nisso, pouca gente muito genial envolvida nisso. É uma escassez, né, de certa forma. Sim, é uma escassez real, né, de certa forma. Sim. Uhum. Eu acho que, principalmente no início agora, que é uma coisa beta, o Bitcoin ainda é considerado, né, experimento, nessa hora que todo mundo, as melhores mentes do mundo deviam estar focadas numa coisa só para desenvolver essa coisa e aprimorar, né? Então, todo mundo se dissipou, cada um foi fazer uma coisa, né? Eu mesmo, por exemplo, abri uma exchange, eu podia estar focado no desenvolvimento do Bitcoin, que é o meu sonho, estar focado no desenvolvimento do Bitcoin. Eu acabei tendo que ter por questão financeira, eu tive necessidades, né? Eu tive que abrir o meu negócio para ter um sustento. Então, eu gostaria de estar trabalhando no Bitcoin? Gostaria. Eu me considero um desperdício trabalhando em outra coisa privada. Mas é isso, cada um vai, né, cada um toma um rumo. Então, eu vejo que o Bitcoin tem pouco talento ali, focado mesmo em desenvolver o software do Bitcoin, aprimorar, em testar. É um negócio que é um software, né? Queira, quer não, é muito robusto, mas é um software que necessita constante testes, né? Ele precisa de testes, precisa de monitoramento, porque se qualquer problema que dá em produção do Bitcoin é um problema catastrófico, né? Que envolve grana. Né? Então, é um negócio que precisa de muito talento envolvido. Então, isso é uma coisa que me chateou muito por muito tempo, ver muita gente talentosa dispersas em projetos aleatórios, não focado no Bitcoin. Então, isso é uma coisa que me chateou um pouco aí durante esse tempo. O pessoal segue o dinheiro, né? E os inimigos do Bitcoin acho que entendem também isso e terminam também, acho que comprando essas shitcoins. Eu vejo uns VCs aí, esses caras do mal aí, uns caras do mal assim, né? Que acho que controlam o mundo, se metendo em shitcoin, NFT, o caramba, e tudo isso dilui a marca, né? Digamos, dilui como o Bitcoin, né? É uma maneira também de causar um dano reputacional, aí no curto prazo, obviamente, depois as pessoas percebem que é diferente, mas no curto prazo e eles lucrarem, né, acumularem Bitcoin, essencialmente aí de graça, ou por um preço muito baixo, extremamente alavancados, ou seja, com shitcoin que não vale nada, usando os canais que eles têm para vender para você aquela promessa de ganhos rápidos. Enfim. Eu estava discutindo, algumas coisas vieram à minha cabeça, assim, primeiro eu estava escutando você falar, né, dos talentos
do que eu entendi, do que eu pude perceber da tua fala, você estava se referindo principalmente a talentos técnicos, né? E eu pensava aqui, falava, pô, mas será que é necessário, né? Ou seja, será que não é bom que, ou seja, se mantenha aí o consenso no que está funcionando e no básico? Será que precisa? Eu fiquei me perguntando, sabe? Será que precisava que o Taproot tivesse vindo mais cedo? Não sei. Fiquei em conflito aqui na minha cabeça, discutindo, assim, refletindo sobre o que você estava falando, né? Até porque está há muito mais tempo. Só complementando, tem realmente havido uma certa fuga de alguns core developers, né, nos últimos tempos. Mas não é outro motivo, Beck. Não, deixa eu só complementar. Aí, desculpa, Beck. É outro motivo isso. Diga. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa era, depois eu fiquei refletindo, bom, por que será, né? Por que será que acontece isso? Porque um Vitalik da vida acaba criando um projeto próprio com pre-mining porque ele precisa levantar dinheiro para a ideia dele, né? E aí, uma coisa que me veio à cabeça é se isso não era um dos efeitos também da distorção do mundo fiat, né? Ou seja, a distorção do mundo fiat é justamente o que você falou, né? Você precisou... eu precisei abrir a minha empresa privada porque eu precisava do dinheiro, precisava garantir a minha subsistência, né? Então, talvez, uma pergunta, talvez isso seja uma reflexão, talvez isso seja um efeito que a gente consegue enxergar, né, da distorção do mundo fiat, esses talentos que não estão desenvolvendo para o Bitcoin, e talvez essa distorção, com o tempo, né, no médio e longo prazo, ela seja corrigida. A partir do momento que a gente tiver hiperbitcoinização e essa distorção desapareça, ou pelo menos diminua ao mínimo possível, esses talentos ou novos talentos que aparecerem realmente se dediquem aí ao Bitcoin, né, até pelo tamanho que ele vai ter. Mas é interessante escutar essa reflexão, é bem legal. Eu estou muito animado com as coisas que estão surgindo agora, né? Mas por que eu falo que poderia ter surgido antes? Porque eu acho que tem muito poucos devs, tá? Principalmente, o que eu falo poucos devs, assim, tem muita gente envolvida, claro, no Bitcoin Core, mas são poucas pessoas que realmente fazem coisas grandes, tá? Isso é muito grave, cara. É grave, tá? Eu considero gravíssimo. É um ponto fraco. Eu considero que, para mim, o ponto fraco do Bitcoin hoje é isso, tá? Tem que ter muito mais gente envolvida. Tem muita gente que investe dinheiro. Como é que as pessoas não estão envolvidas? As pessoas investem, tem a vida dela investida nisso e não estão envolvidas de nenhuma forma na parte técnica do negócio. Então, assim, eu vejo como quanto mais gente, melhor. Por quê? Mais gente testando, entendeu? Um bug, ele aparece, quanto mais gente está olhando para aquilo que ele aparece. Às vezes tem 100 pessoas olhando para aquilo, 99 não encontraram o bug, mas uma encontrou. Entendeu? Então, quanto mais gente olhando, é melhor. Principalmente na questão de testes, que eu falo, sabe? Testes e revisão de código. Então, se tem muito pouca gente envolvida, tá? De fato, que realmente faz a diferença. Isso eu acho que é um ponto fraco. E em questão de longo prazo, eu vejo que... Você falou assim, mas as coisas precisariam surgir antes. Com certeza. Eu acho que se a Light Network tivesse surgido muito antes, muitas altcoins aí nunca teriam saído, nem ter sido colocado em prática, porque todo mundo já estaria usando a Lightning, né, que é uma coisa que eu já sabia lá no início que era possível. Eu já sabia que o Ethereum era uma coisa possível, né, pelo que eu li do paper, pelo que eu entendo do smart contracts básico do Bitcoin, permite que você crie mecanismos mais sofisticados. Uma coisa deriva da outra, você pode criar camadas, né? Então, eu sabia que era possível uma coisa parecida com a Lightning, eu sabia que era possível uma coisa parecida com o Ethereum, tudo baseado na rede do Bitcoin. Como isso demorou para aparecer, e está demorando, os outros se aproveitam e falam, pô, é muito mais fácil você criar uma altcoin do zero, que não tenha que fazer toda modificação, talvez passar por um soft fork, talvez passar por um fork, talvez passar por uma etapa, né, de amadurecimento. É muito mais fácil você criar uma do zero. Aqui, ó, fiz aqui uma que tem essa feature aqui. Tá, mas o Bitcoin também dá para fazer isso. Porque não deu tempo ainda. É que o efeito de rede, né, Mika? O efeito de rede é orgânico e é muito lento de se formar. Mas é que ele não parece, né, a velocidade que ele tem. Você só consegue enxergar quando
a rede cresce mais exponencial, só que o começo da rede é muito lento mesmo. Você fica falando, tecnicamente era possível, mas não existia efeito de rede. Sim. Então não era possível. Porque o que vale mesmo nessas duas vezes, tanto na Lightning quanto no Bitcoin Layer 1, é o efeito de rede em cima Mas o do desenvolvimento consenso. mas o desenvolvimento em si da coisa também demorou anos ali, né? Por quê? Primeiro, é o seguinte, que o Bitcoin, ele quer ser mais robusto, ele quer ser de longo prazo, né? Ele quer ser mais imutável. Então, ele já tem isso no sangue, né? Na cultura. Então, qualquer mudança que é um pouco mais radical, que envolve algum soft fork, né? Que envolve alguma mudança assim, vai envolver mais discussão, envolve mais tempo. Mas o que eu estou falando assim, eu acho que se tivesse mais gente envolvida, talvez, né? Eu também só chutando, mas talvez eu imagino que as coisas podiam ser mais rápidas, no sentido de ser, elas podem sair com a mesma qualidade num período menor de tempo, entendeu? Mas Nesse price sentido. discovery, né? Também. É tudo price discovery, né? Inclusive isso. Inclusive o fato de um dev estar trabalhando em um projeto paralelo e não no BTC em si. É orgânico, né? Mas é o seguinte, é assim, inquestionável, acho eu, que quanto mais talento estiver envolvido no core, melhor, né? Estas saídas, claro, muitas foram motivadas por questões de evitar litigância, não sei o quê, lá por causa do fake Toshi, mas a verdade é que eu concordo com o Mika, que há tanto dinheiro envolvido, tanta gente investindo, que deveria haver um pouco mais de apoio aos core developers. Há algumas iniciativas nesse campo, os caras também têm que viver, né? Acho que faria sentido apoiar esse tipo de iniciativas que criam fundos para os core developers, bolsas, coisas assim. Há muita coisa já acontecendo, eu acho que a situação melhorou, mas certamente que fazem falta core developers e testers, claro, e o pessoal para discutir os BIPs e tudo isso, para rever código, qualidade de código. É essencial, não tem, podemos crer que o Bitcoin mude mais rápido ou mais devagar, mas tem que ter lá alguém para fazer a mudança, para testar a mudança, para analisar, né? E há sim uma carência de investimento nesse pessoal, né? Que tem melhorado, eu acho que tem melhorado bastante. Há várias iniciativas que vocês conhecem. Só me leva a concluir como está cedo. Uma coisa que eu lembro aqui, agora eu lembrei, moedas tipo Litecoin e afins, né, que são forks muito similares ao Bitcoin, que estão chupinhando aí basicamente o tempo inteiro o que o Core faz. Eles meio que servem como Bcash. testers também. Não, todas essas shitcoins que meio que, quando o Core cria uma coisa, eles inserem também eles, né, atualizam, né, a shitcoin também. Então eles também servem como um tipo de tester, né, por herança, né, enfim. Tem esse aspecto aí pensando assim, e eles têm a motivação deles, eles têm o, né, o reward na shitcoin aí deles, enfim. Não, e no fim das contas, uma coisa legal, assim, só um detalhe, assim, só para finalizar. Não, que é exato, todos esses donos de shitcoin são hodlers de Bitcoin, não se engane. Eles têm algum Bitcoin, não, e eles têm interesse, incentivo que o Bitcoin se mantenha. Então, se a merda bater forte, essa turma que está aí agora, como é que chama? Na periferia, né, digamos, ela está capacitada para vir, sabe, para proteger o seu bem, né? Não sei, eu acho que, de certa forma, existe aí eles só não estão alocando tempo agora, mas essas pessoas estão aprendendo, estão observando. São incentivos. Porque tem incentivo. As alts têm um papel ali, né? Eu acho que teve uma vez que eu acompanhei aquele blackout do Bitcoin de 6 horas. Né? Eu estava usando o Bitcoin naquela época. O Bitcoin teve um blackout de 6 horas ali, por conta de uma atualização do banco de dados errado ali. E naquela hora eu pensei, eu tinha Litecoin naquela época, eu pensei, pô, é importante ter uma segunda moeda ali para esse tipo de caso, se for usar no dia a dia, você ter uma segunda alternativa. Então, eu vi como importante ter uma segunda alternativa, uma prata, digamos assim, né, nesse momento.
Mas só um comentário, desculpe, mas muitos dos second layers e sidechains funcionam mesmo que a blockchain fique congelada, hein? Então, sim, hoje está mais avançado. Sim. Exatamente, não precisa, né? Pode fazer noutros layers. Sim, sim. Hoje acho que hoje a gente tem tecnologia suficiente para fazer muita coisa off-chain, né? Então, talvez não dependa tanto de estar online ali, né? Mas foi uma coisa que eu pensei ali antes e realmente algumas inovações surgem realmente em altcoins ali. Não estou falando que é totalmente descartado, né? É um talento totalmente desperdiçado. Tem altcoins que trazem inovação para o Bitcoin, isso acontece. Mas no fim das contas, eu acho que tem que tudo que é bom tem que ir para o Bitcoin. Né? Se é bom, tem que estar lá. Bem, Tem que estar lá de algum jeito, né? Então, essa própria sacada de clonar o Ethereum na RSK, para mim foi uma baita de uma sacada. Isso aí prova, tipo assim, você fala, cara, olha só, para que você usa isso aqui? Tá aqui, ó, tudo que você faz, eu faço melhor, baseado no token infinitamente melhor, com mais tradução, enfim, para que eu vou usar esse outro negócio que você está propondo aqui? Né? Então, assim, mas é engraçado como o mercado ele é lento, né? Tipo, eu uso muitas coisas de smart contracts na RSK, mas eu vejo que tem uma liquidez menor do que na rede do Ethereum, por exemplo. Então, assim, eu falo, pô, mas por que será que as pessoas usam ainda Ethereum se tudo você consegue fazer aqui, né, nessa rede? Stablecoins, por exemplo, as stablecoins, eu estive a tentar ver temas de stablecoins em Liquid, por exemplo, e infelizmente ainda tem muito menos liquidez, né, do que Ethereum e Solana. Da ideia que, não sei, eu acho que é um viés desse pessoal, não sei, esse pessoal shitcoinheiro gosta muito de Ethereum. Easy come, easy go. Tem dinheiro para investir. Eles têm liquidez para colocar, para tipo injetar liquidez. Liquid tá aí, Liquid. Não, mas é que, pô, quando você tem liquidez não infinita, mas você tem uma liquidez grande aí de um pré-mine, ou você é totalmente centralizado, a mineração, sei lá, tudo, você tem todos os tokens. Você insere liquidez, né? É tudo artificial. Você cria, como é que chama? Esses trades para você mesmo, né? Esse tipo de atividade fantasma, sei lá, tipo, enfim. Você tem dinheiro para isso porque não custou nada, né? Não teve trabalho necessário para criar aquilo. Então, enfim, não dá para confiar. É ataque Síbio. No Bitcoin você vê a real demanda por esse tipo de coisa, né? Eu acho que no fim das contas, porque ali ninguém ganhou de graça, né? Ali realmente é dinheiro suado. Nós estávamos aí falando com o Oi, né? E ele estava dizendo, tipo, o mercado real versus o mercado inflado, né? Os NFTs, entre aspas, no mercado real, em Liquid, são tipo $10, né? Andam ali num preço que é o preço real de um NFT, né? Deve 10 ser qualquer centavos coisa. de dólar. Não, esses eram os piores casos, Os casos ele não vendia por isso, né? Mas o que ele vendia acho que era $10, uma coisa assim. Esse era o preço real daquilo, pronto, e o pessoal paga, é engraçado e tal. É como ter uma figurinha assinada. No jogo, às vezes, e depois tem o mercado inflado, que é esse dos Bored Apes e não sei o que é um mercado totalmente fictício, ou seja, tem o mercado real e fictício, mas o fictício hoje em dia tem mais gente, porque é isso, porque é onde eles jogam o dinheiro, né? Tá tudo os incentivos estão todos subvertidos. Ô, Mika, eu não queria interromper vocês, mas eu queria voltar, se for possível, um pouco para o assunto, quando você estava falando de riscos, né, como você falou um pouco você está falando do Ethereum, né, da dominância do Bitcoin, e que você falou ainda não está, ou seja, não está 100% garantido. Não foram suas palavras, né, mas o que teve foi como essa briga não tá ganha, né, o jogo ainda não acabou. E também sobre isso, te escutando, como aqui no canal, a gente não tem consenso com relação a isso, mas a gente fala bastante sobre a inevitabilidade do Bitcoin, né? Eu muitas vezes, como eu entendo, como eu vejo o Bitcoin hoje,
eu vejo que é inevitável. Não tem riscos, não tem ameaças, não consigo enxergar. Mas te escutando, me deu um choque assim de humildade, né? Assim, não, pera, deixa eu escutar, deixa eu entender melhor o que ele está falando, deixa eu escutar, porque enfim, a gente já perguntou várias vezes aqui no canal para convidados, já discutimos sobre possíveis riscos, FUDs, etc. E a minha sensação é que nada mais abala, né? Mas eu queria entender melhor, então, que riscos são esses, qual o cenário que você vê se desenhando para essa possível ameaça se botar em prática. Queria entender um pouco melhor isso.